Olá, meu nome é João Carvalho e esse é o canal João Carvalho, Mentoria e Questões para Passar. Então, nesse vídeo, eu venho trazer para vocês a análise do concurso da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para servidores. Um concurso esperado por muitas pessoas, né, que teve os trâmites de alguma forma bem agilizados, né, os trâmites foram rápidos e, de fato, agora a gente já tem a publicação desse edital e já consegue tomar melhores decisões no que diz respeito à preparação para esse concurso. Então, já estou aqui na página da Fundep, né, Fundep Gestão de Concursos. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que vocês também acessem essa página. Então, a gente verifica aqui algumas informações já de cara, como, por exemplo, a data das provas, né? Dia 15 de outubro de 23. A gente percebe que tem um tempo de alguma forma curto, mas um tempo que sim é possível estudar para esse concurso. A gente vai verificar aqui que se a gente conseguir fazer um treinamento, se a gente conseguir fazer um estudo direcionado, assertivo, dá sim tempo para estudar e chegar competitivo para essa prova. Aqui a gente verifica o edital, a gente vai clicar aqui para baixar o documento. Vou esperar baixar o documento. Vou abrir aqui para vocês, vou dar um pequeno zoom aqui. Acho que aqui já vai ser o suficiente para que vocês consigam visualizar o documento com clareza. Então a gente verifica aqui das vagas, né? Então serão ofertadas 50 vagas para o cargo de técnico da Defensoria, cargo esse de nível médio, e 35 para o cargo de analista, que é um cargo de nível superior. No caso do cargo de analista, ele é dividido por áreas. Então, a gente vai verificar aqui, técnico 50 vagas e analista há essa divisão conforme colocado aqui no edital. Lembrando que aqui isso não impede que a banca eventualmente convoque mais do que esses candidatos, a depender, obviamente, dos critérios da administração pública. Se realmente estiver demandando por mais candidatos, a administração pode sim convocar mais do que os candidatos aqui colocados. Aqui algumas informações específicas da questão da reserva de vaga, percentual de 10% pessoas com deficiência, de acordo com a legislação, 20% para as pessoas negras, conforme também consta na legislação. Isso tudo já foi colocado de fato no quantitativo que consta para esse concurso. Apenas uma observação. Que a gente verifica para o cargo de técnico há essa separação, né? Então 35 para ampla, 10 para pessoas negras e 5 para pessoas com deficiência. E aqui a gente já verifica para o cargo de analista também essa divisão. Pessoas com deficiência e pessoas negras concorrerão concomitantemente às respectivas vagas reservadas e às vagas de ampla concorrência. Então, se você se inscrever para deficiente, para pessoa negra, você vai concorrer nessas duas modalidades, além da modalidade de ampla concorrência. Avançar aqui, que o documento é um pouco extenso, a gente passar pelos principais tópicos aqui da comissão, dos cargos e dos requisitos para ingresso. Então, a gente vai verificar que isso consta em um anexo mais à frente. A gente já verifica as atribuições para o cargo de técnico, atividades de suporte técnico, administrativo, documentação, informação, gestão de material, levantamento de dados, transporte de documentos. Aqui o candidato precisa ter uma noção básica de informática, porque certamente utilizará o computador para fazer essas atividades. E aqui, para o cargo de analista, a gente já verifica funções mais, vamos dizer assim, estratégicas, questão da gestão administrativa, financeira, orçamentária, uma atividade mais complexa, até por isso a necessidade do nível superior.
né? E aí isso envolve as várias áreas aqui contempladas, né? Psicologia, assistência, de acordo com o que foi colocado no edital. Aqui os vencimentos, né? Já trouxe para vocês anteriormente que a remuneração para esse concurso, para o cargo de técnico, é R$ 2.934. O edital apenas tornou isso claro, né? Cargo de analista 5.200 e o cargo de assistente social, por ter uma carga horária diferenciada, tem um salário um pouco menor, 3.900. Além disso, o candidato ainda fará jus ao auxílio alimentação no valor de 1.978. Então, o salário fica bem interessante, somando aí o vencimento mais o auxílio alimentação. Aqui a gente verifica um quadro sinótico, inclusive aí com a questão do valor da inscrição. Então, para o cargo de técnico, a inscrição tem um valor próximo de R$ 60. Para os cargos de nível superior, tem o valor de R$ 105, com exceção do assistente social, que tem o valor de R$ 79. Aqui a investidura para o cargo, então aqueles critérios básicos que a gente já conhece, nacionalidade brasileira, 18 anos, nível de escolaridade, gozo com os direitos políticos, militar, no caso de homem, aptidão física, idoneidade moral, que algumas declarações também a serem preenchidas, mas em tese é isso. Inscrição é de 9 da manhã do dia 22 de agosto às 5 da tarde do dia 20 de setembro. Então, você precisa se atentar a esse prazo se de fato tiver interesse nesse concurso. Aqui uma informação interessante é que o candidato, aqui esse item 4.4, ele poderá se inscrever para mais de um cargo. Isso porque a prova de técnico vai ser na parte da manhã e a de analista na parte da tarde. Então, é possível fazer para os dois cargos. A gente vai verificar mais à frente sobre a questão das disciplinas, que é diferente do cargo de nível médio e superior, mas é possível sim que o candidato realize essas duas provas. Vou passar de forma mais acelerada aqui. Correção dos dados cadastrais, então uma coisa mais formal, mas se você necessitar dessa informação, você pode fazer a leitura e entender qual o procedimento para fazer a correção desses dados. Procedimento e forma de pagamento, então uma informação também aqui mais formal, e o candidato no momento que estiver fazendo essa etapa, ele pode verificar aqui, por exemplo, fala que não será aceito transferência ou depósito, DOC, TED, cheque, Pix, né? Basicamente aí vai ser o pagamento via boleto, conforme já ocorre em outros concursos. Comprovante definitivo de inscrição, então muitas pessoas às vezes ficam perdidas quanto ao local de prova, é exatamente esse comprovante que vai dar o norte sobre o local de prova. Aqui está falando que ele vai ser disponibilizado até 5 dias antes da data de realização das provas. Então, o candidato precisa ficar atento e se responsabilizar quanto a essa informação. Devolução da taxa de inscrição, então, eventualmente, se ocorrer algum problema, a banca tem essa obrigação de devolver a taxa. Tratamento pelo nome social, retificação. Então, se você se enquadrar nesse quesito, cabe fazer a leitura desse tópico de forma pormenorizada. Isenção da taxa de inscrição, então que também fala os procedimentos para que você pleiteie essa isenção. Vou passar por aqui de forma mais acelerada, mas aí cabe a você se enquadrar nessa condição, realizar a leitura desse tópico e providenciar as documentações e procedimentos de acordo com o que foi aqui colocado. Da inscrição das pessoas com deficiência, então, vou passar por essa parte também de forma mais acelerada, mas cabe a você entender os procedimentos e documentos a serem apresentados e dessa forma se programar para realizar esses procedimentos. Da inscrição das pessoas negras, aqui também vou acelerar, mas há todo um trâmite de passar eventualmente por uma banca de heteroidentificação para comprovar essa situação que o candidato alegou.
condições especiais para a realização da prova. Então, no caso de amamentação ou mesmo de alguma deficiência, há que se ter uma atenção especial para esse tópico aqui colocado. Etapas e do programa do concurso. Então, para o cargo de técnico, será aplicada uma prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Para analista, além da prova objetiva, vai ter uma redação. Vou passar aqui. Então, a prova objetiva será aplicada no dia 15 de outubro de 23. Para o cargo de técnico, 4 horas e meia de prova. Para o cargo de analista, 5 horas de prova. Considerando que para o cargo de analista vai ter a redação, como a gente mencionou. Prova objetiva, o cargo de técnico, 70 questões, analista, 80 questões. Prova com 5 alternativas e uma resposta correta. Aqui fala da questão da prova poder ter questões interdisciplinar, ou seja, cobrar o assunto de uma matéria juntamente ao de outra matéria. Isso pode ser feito e aqui já há um respaldo para isso. Aqui a questão da aprovação, né? Então o candidato ele fica aprovado nesse concurso se ele atingir esses requisitos mínimos. Lembrando que ser aprovado não significa que ele vai ser nomeado, é só que ele não vai ser desclassificado do concurso. A prova de redação. Então, será aplicado para o cargo de analista, elaborada no mínimo em 15 linhas e no máximo 30 linhas. Então, aqui a responsabilidade do candidato transcrever as respostas. E a gente vai ver aqui os critérios de correção. Então, a gente verifica que a prova de redação terá uma valoração de 10 pontos, avaliando essa parte da pontuação, ortografia e apresentação, com uma pontuação de 2 pontos, seleção vocabular, 2 pontos, morfossintaxe, 1 ponto, coesão e coerência, 2,5 pontos, e compreensão e conhecimento do conteúdo proposto, 2,5 pontos também. Então, há que você reparar nessa cobrança para fazer o estudo da parte de redação. E aqui está falando que para o candidato ser aprovado, ele precisa tirar pelo menos 60% da redação, ou seja, 6 pontos. Que fala que a redação precisa ser utilizada, ser manuscrita de forma legível, né, uma informação importante. E aqui as possibilidades de zerar a redação. Então, fugar o tema, a inexistência do texto, uma letra ilegível. Não precisa ser uma letra perfeita, mas precisa ser uma letra legível. Atingir o número mínimo de 15 linhas, também, se o candidato não atingir esse número mínimo de linhas, ele também terá a redação zerada. E mais algumas outras possibilidades. Disposições gerais. Aqui algumas outras informações operacionais, algumas possibilidades aqui que o candidato não pode incorrer, possibilidade de eliminação automática, então não comparecimento, recusa em se identificar e mesmo não cumprir os procedimentos no dia da prova e, de fato, em relação à inscrição para esse concurso. Aqui fala do período para levar a prova, então se o candidato ficar até a última hora, a hora final, né, para a entrega da prova, ele poderá levar o caderno de prova para casa. Aqui fala da questão da antecedência, que é importante o candidato seguir, os documentos de identidade aceitos, algumas outras informações formais aqui que cabe a você fazer a leitura aqui da questão do fechamento dos portões. O tempo mínimo de prova é 1h30. Certamente quem sai após 1h30 nem vai estar concorrendo para esse concurso. Está ali simplesmente por fazer a prova. Então, não se desespere se você verificar alguém saindo após 1h30.
que são pessoas que não estão preparadas de fato para esse concurso. Que algumas outras informações formais, inclusive os fiscais, repassarão as informações aqui importantes no dia da prova. Aqui algumas outras informações, folha de resposta não pode ter essas informações aqui colocadas. Outras informações que eu vou acelerar aqui. Sindicância da vida pregressa em investigação social, heteroidentificação complementar, então aqueles candidatos que se declararam negros ou pardos, né, passarão pela análise fenótipica para verificar essa situação. Então, aqui algumas informações de como isso vai se dar. Vou pedir para quem fizer a inscrição para esse concurso nessa modalidade verificar essa informação aqui de forma detalhada. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas aí cabe a você, se você se enquadra nessa modalidade, fazer a leitura. Classificação final do concurso. Então você precisa tirar pontuação mínima e, no caso, a nota final vai ser o somatório da prova objetiva e da redação, no caso de analista. De técnico, apenas a prova objetiva. Aqui alguns critérios de desempate. Então, primeiramente, a questão da idade, cumprindo o que consta no Estatuto do Idoso. Depois vem nota de conhecimento específico, conhecimentos básicos, ter exercido função no tribunal do júri. Persistindo o empate, terá preferência o critério da maioridade. E no caso do analista, como é esse critério de desempate, vou passar aqui de forma mais acelerada, que fala dessas questões de quem se inscreve para outra modalidade. Então, se o candidato não for convocado em ampla concorrência, ele vai ser convocado na sua modalidade. E isso se ele obtiver nota suficiente para tanto. Pessoas negras aprovadas para as vagas a elas destinadas e as reservadas às pessoas com deficiência, convocadas concomitantemente para o provimento dos cargos, deverão manifestar opção por uma delas. Obviamente, ele só vai ocupar uma vaga. Caso não o façam, serão nomeados dentro das vagas reservadas às pessoas negras. Então, outras informações aqui, a questão dos recursos. 3 dias úteis contados do primeiro dia útil subsequente ao da publicação no Diário Oficial. Então, todo recurso que a banca permitir vai ter esse prazo aqui colocado. Vou passar de forma mais acelerada. Aqui as possibilidades de recurso, né? Então, não efetivação da inscrição, indeferimento do requerimento, inscrição à vaga, pedido de atendimento às condições especiais, gabarito da prova objetiva, resultado da objetiva, prova de redação, da questão da autodeclaração em relação à pessoa negra, erro material e o resultado final do concurso. Todos esses tópicos poderão passar por recurso, caso o candidato sinta que teve o seu direito violado. Aqui algumas observações dos recursos. Aqui fala da questão do não conhecimento de recursos, que contenham identificação, que sejam fora do prazo, fundamentação inexistente, mesmo aqueles coletivos. Aqui sobre o deferimento dos recursos. Questão da anulação das questões. Então, se uma questão eventualmente for anulada, essa questão vai ser considerada a atribuição de um ponto para todos os candidatos. Resultado final do concurso. Isso será publicado tanto na página da banca organizadora como na página do órgão, da Defensoria de Minas. Nomeação e da posse, aqui algumas outras informações formais que eu vou passar de forma acelerada para esse vídeo não ficar tão extenso. Mas aí cabe a você, no momento oportuno, de fato conseguir a convocação desse concurso, se ater aos tópicos, exames, documentos aqui colocados. Outras informações finais aqui,
quem você pode recorrer, as informações que eventualmente você tiver dúvida, você pode entrar em contato com a comissão do concurso, com a própria Fundep, inclusive pelo e-mail que foi aqui colocado. Aqui algumas outras informações, o candidato precisa se ater à questão da logística para ir à prova, outras informações aqui formais. O candidato precisa se ater à página para eventualmente atualizações do concurso, retificações, que salvo motivo justificado, o prazo máximo para a conclusão do concurso é de 6 meses contados do encerramento do prazo de inscrição até a homologação do resultado final. Então, a gente pode se basear por esse prazo, apesar que pode haver aí um motivo justificado que possa dilatar ou mesmo reduzir esse prazo. O prazo do concurso é 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período a critério da Defensoria. Então, depois que o concurso for homologado, ele vai ter 2 anos de validade. Nesses 2 anos, podem ser feitas convocações dos cargos, aqui colocados nesse edital. E ainda pode haver a prorrogação por mais 2 anos. Que fala da obrigação de manter os dados atualizados, proteção de dados, então a gente viu a observação da LGPD, algumas outras informações que eu vou passar acelerada até a gente chegar no anexo 1, que é o cronograma estimado, muito bom, tem um cronograma estimado que a gente já consegue se organizar, já consegue controlar a ansiedade, porque a gente já tem um prazo, já tem um norte de fato de quando os trâmites desse concurso vai ocorrer. Então, aqui é a homologação do resultado final desse concurso, apenas em 2024, no mês de março. Aqui as atribuições da carreira e a qualificação. Então, para o cargo de técnico, apenas nível médio. E para os demais cargos, há que se respeitar as áreas de graduações específicas aqui colocadas. Vou avançar para esse vídeo não ficar muito extenso, maçante. Aqui a gente vê o quadro de provas, então a gente verifica de cara que conhecimentos específicos representará mais do que 50% da prova para o cargo de técnico. Então, você precisa dar uma atenção muito especial a conhecimentos específicos. Obviamente, não pode desprezar as demais disciplinas. Um concurso, principalmente considerando o cargo de nível médio, a concorrência vai ser alta e você precisa ter um desempenho muito bom para ter chance de passar nesse concurso. Analista da Defensoria, que a gente verifica que conhecimentos específicos também tem uma grande representatividade, um pouco mais que 50% também. E aí há que você precisa observar noções de direito, noções de gestão pública e língua portuguesa. E por fim, a gente verifica os outros modelos. Conteúdo programático, então para o cargo de técnico, que vai ser cobrado para a língua portuguesa, informática, informática até que vem um edital enxuto, basicamente vai cair o pacote Office, Excel, PowerPoint e Word. Nada além disso, não vai cair internet, não vai cair segurança da informação, não vai cair o próprio sistema operacional, o Windows 10, então o edital está mais enxuto. Isso é bom, isso é ótimo. Noções de direito, conteúdos colocados, então Constituição Federal, a gente ainda vê aqui direito administrativo, listado esses tópicos aqui, a gente vê a Advocacia Geral da União, do Estado de Minas Gerais, Defensoria Pública, princípios institucionais, organização da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, então a gente tem aí também que recorrer à Constituição Estadual, carreira de técnico da Defensoria e analista da Defensoria. Então, a gente tem uma legislação específica que trata do tema. Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. É uma outra legislação que trata especificamente sobre esse tema. O candidato precisa se ater a isso. E aqui a banca já deixou claro que pode fazer a cobrança de súmulas, enunciados informativos jurisprudenciais do STF
e do STJ. Então, você precisa verificar essas decisões, porque isso pode ser cobrado na prova e isso pode ser um diferencial, isso pode ser, de fato, uma filtragem que a banca está fazendo para realmente classificar, para distinguir os candidatos. O conhecimento específico que a gente verifica aqui é bem extenso, né? Então a gente tem um pouco de administração geral, técnicas administrativas, rotinas administrativas, parte aqui da documentação, a parte de um pouco de gestão de pessoas também, conhecimentos de informática, que a gente vê o Microsoft Office, noções de uso de equipamentos de escritório, máquinas e computadores, sistemas de informação. Então tem um pouco de informática aqui no meio também. Objetivos organizacionais, comunicação um pouco, atendimento ao público, qualidade do atendimento. Então a gente verifica aqui um pouquinho de gestão de materiais também, noções de administração pública, modelo de administração pública, princípios fundamentais. Então, a gente verifica aqui um pouco de conteúdos que a gente encontra na própria Constituição e mesmo no direito administrativo. A gente vê um pouco aqui da licitação, sendo cobrado aqui a Lei 14.133, parceria público-privada, próprio pregão. A gente verifica aqui Constituição da República Federativa do Brasil, nesses tópicos aqui colocados. A Constituição do Estado de Minas Gerais será cobrado o título 3, Lei Complementar, que organiza a Defensoria Pública, Lei 14.184, Processo Administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, Lei 12.527 e por aí vai. Todas essas legislações serão cobradas nesse concurso. A gente já verifica para o cargo de analista, né? Então, português também, gestão pública e ética, sendo cobrado esses tópicos aqui colocados, e noções de direito, conhecimentos específicos, e por aí vai. Né? Quis trazer uma pincelada aqui desses conteúdos programáticos, mas aí cabe a você verificar qual o cargo que você prestará a esse concurso para entender cada um desses tópicos, né? Para aprofundar em cada um dos tópicos a que diz respeito o seu cargo. Então, vou avançar aqui. A gente verifica, por exemplo, o cargo de analista jurídico, a cobrança principalmente da parte de direito vai ser mais pesado. E de fato precisa ser, porque o candidato precisa de ter esses conhecimentos para exercer as suas atividades. Psicólogo aqui também. E o edital finda por aqui. Sai uma outra parte aqui no meio, mas que não diz respeito propriamente ao edital desse concurso. Peço para que você, se gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seus comentários e não se esqueça de compartilhar também esse conteúdo. Muito obrigado e até uma próxima!